Pessoal, bem-vindos aqui ao canal. Esse canal aqui eu compartilho a minha experiência aí como desenvolvedor de software, faço projetos práticos, como o exemplo do sistema comercial, é uma sequência em Lazarus que tem mais de 80 vídeos. E agora, nessa era da IA, eu estou começando com novos estudos, novos vídeos aqui sobre assuntos relevantes do momento e ao mesmo tempo eu uso para estudar, aprender mais, então com projetos práticos. Vamos para o próximo vídeo aí. Formato diferente aqui, né? A gente vai entrar, a gente já viu ali toda a história do Spring, né? Da evolução ali dos frameworks do Java, até chegar nas versões mais atuais, uma passagem por cima ali de toda essa história. E agora a gente vai começar a entrar em detalhes do Spring Boot, tá? Então a primeira coisa que eu acho interessante a gente estar entrando em detalhes é essa parte de autenticação. Então, primeiro passo ali de criação de um sistema seria autenticar o usuário para aí dentro do sistema ele poder fazer alguma coisa ou não. Então, eu acredito que entender como é que funciona a autenticação no Spring Boot seja um passo interessante para estar investigando nesse momento, depois que a gente deu uma visão geral aí do Spring Boot. Então, vamos lá. O que é autenticação, né, no Spring Boot ou em qualquer sistema, no caso, não necessariamente direcionado ao Spring Boot. A autenticação é saber quem você é, verificar a identidade do usuário, validar se ele é quem diz ser, usando credenciais como senha, token ou certificado. O que é uma autorização? Então, depois que eu tenho a autenticação, eu vou entrar na autorização. O que você pode fazer? Depois que eu sei quem você é, eu vou ver se você pode fazer o que você está me pedindo. Então, após saber quem é o usuário, verifica se ele tem permissão para acessar aquele recurso. Aí, rules, perfis, permissões. E o Spring Security. O que é o Spring Security? Aí aqui já mais direcionado, não necessariamente uma autenticação genérica, mas relacionado aqui ao Spring. É um framework de segurança. Funciona como uma fila de filtros que intercepta toda a requisição HTTP antes de chegar ao seu controle. Então, o controle já vai ser sua regra de negócio específica do seu sistema, mas antes de chegar aqui, você quer que ele passe por algumas verificações, né? O usuário que está tentando acessar passa por algumas verificações para ter certeza que não é uma invasão, alguma coisa do tipo. Então, toda requisição HTTP de browser, app mobile ou cliente API passa pela cadeia de filtros do Spring Security antes de chegar ao seu código. Então, aqui um exemplo da cadeia de filtros, né, do Spring Security. A requisição percorre 5 componentes antes de chegar ao seu controller. Aí eu coloquei analogias para ficar mais fácil de entender, né? Eu gosto de analogias para, ao invés de usar termo técnico para tudo, fazer algumas analogias para ficar bem claro. Como se fosse a portaria de um prédio, né? Você imaginar ali que a portaria de um prédio é o ponto público de um prédio, né? Qualquer pessoa pode chegar na portaria e a partir de que chega na portaria, o porteiro, o funcionário que estiver ali, vai ter que identificar aquela pessoa e verificar se ela tem acesso à parte interna do condomínio. Então, o primeiro passo aqui da cadeia de filtros do Spring Security é o Security Filter Chain, que é o primeiro arquivo tem o próprio nome, né, da cadeia de filtros. Então, ele configura quais são as URLs protegidas e quais são as públicas. Como nesse exemplo do prédio que a gente acabou de falar, a URL pública seria a portaria, por exemplo, e toda a área interna do condomínio seriam áreas protegidas. Então, aqui está um exemplo, né, como a recepção de um prédio. Depois de passar pelo Security Filter Chain, o usuário vai ser enviado, né, a tentativa de acesso vai ser enviada para o Authentication Filter. O que é o Authentication Filter? Ele intercepta a requisição e extrai as credenciais. As credenciais podem chegar de algumas formas, por exemplo, aqui um cookie, um token JWT ou no cabeçalho da requisição. Então é como se fosse o recepcionista. O recepcionista vai extrair, né, aquela informação ali, vai te pedir seu documento, por exemplo, para saber se você é quem você está falando que é. E depois o recepcionista vai passar aí para um Authentication Manager, que é um gerente de acesso, né? Delega para o Authentication Provider correto. Então, o gerente vai passar para um provider correto.
como um gerente de segurança esse Authentication Manager. Aqui não tem muita relação assim com a coisa real, né? Normalmente ali no, numa portaria de prédio, o próprio recepcionista ele conseguiria fazer essa validação de quem é a pessoa ou não, via um sistema, alguma coisa assim. Mas aqui só para por ter esses passos aqui na cadeia de filtros do Spring, é como se fosse uma coisa mais complexa do que um gerente teria que designar alguém que sabe validar quem é aquela pessoa, que seria o próximo passo, que é o Authentication Provider. Então, o Authentication Provider ele vai fazer a validação real contra uma fonte de dados. Então, eu tenho vários tipos de, como foi exemplificado aqui em cima, várias formas que o usuário pode estar tentando acessar no sistema, como um cookie, token JWT, no header da aplicação. Então, esse Authentication Provider seria o especialista aqui que sabe identificar, se for um token, eu vou validar dessa forma, se for um cookie, eu vou validar dessa forma. Então, por isso que é como um especialista que confere documentos. Então, como são documentos diferentes, cada especialista sabe lidar com um tipo de documento. E esse especialista vai buscar, né, no User Detail Service. Então já é um serviço de detalhes de usuários. Ele vai buscar o nome e a senha, que normalmente vai estar em formato hash, e permissões de banco, né, root de banco. Como uma lista de funcionários cadastrados ali na portaria de uma empresa, na portaria de um condomínio, por aí vai. Só para fazer algumas analogias de como seria essas fases aqui das validações do Filter Chain. Tá? Depois de passar, né, por esses níveis ali de validação, eu vou chegar numa posição final, né? É válido ou não essa tentativa de acesso? É válida ou não? Então, compara a senha enviada em formato hash armazenado e criptografada. Se as credenciais são válidas, então ele chegou lá naquele último nível onde a verificação é feita com relação a uma base de dados, usuário e a senha, e aí, pô, existe esse usuário, posso chegar à conclusão que existe esse usuário. Se eu chegar à conclusão que existe esse usuário, cair aqui nesse primeiro sim, o Spring Security vai criar um objeto Authentication. Então, existe um usuário autenticado. A partir do momento que existe um usuário autenticado, eu vou cair no Authorization Filter. Então, o Authentication Filter vai verificar authentications, né? Usuários autenticados. E vai fazer o batimento das permissões que esse usuário tem com o que ele está tentando acessar. Se ele tiver autorização para acessar aquilo que ele está tentando, ele vai chegar no controller, que aí já é a parte do sistema que já vai estar com a regra de negócio, né? Vamos dizer assim. Se não, ele conseguiu entrar, mas ele não pode entrar naquele lugar que ele está querendo. Ele conseguiu entrar no sistema, vamos dizer assim, ele tem um acesso ao sistema, mas ele não pode ir naquele lugar que ele está querendo. Agora, se as credenciais não forem validadas, não souber nem quem é aquela pessoa, de cara ele já recebe um 401, né, que é um negado depois que o usuário foi autenticado é um 403, e um que nem autenticou o usuário é um 401. Então, aqui uma analogia aqui embaixo, o 401 é bater numa porta e ninguém te conhecer, perguntar quem é você. Já o 403 é ser reconhecido, eu sei quem você mas você não tem autorização para fazer o que você está querendo. Ó, sei quem você é, mas você não pode entrar nessa sala, por exemplo. Certo?